Graças a Deus, é uma oportunidade a gente se reunir para cultuarmos a Deus, amém? É uma oportunidade, um privilégio, irmãos, privilégio. Tendo em vista o mundo em que vivemos, né, onde as pessoas são negadas esse direito. Alguns países você não pode ter uma Bíblia, né? Quanto mais ter um culto. Já parou para pensar o que é isso? Você que hoje entende o que é a fé, entende o que é esse momento, de repente você fala assim, acorda num domingo ou em qualquer dia e você não tem a oportunidade de, eu não posso ir cultuar com outras pessoas, né? Porque senão eu corro risco de ser preso, em alguns lugares a ser inclusive morto. E nós temos esta oportunidade, nós temos este privilégio. Então, é aquela situação estranha. Eu não sei se vocês já viveram isso ou já tiveram essa experiência, mas a gente vai para a praia, a gente fica impactado, a gente quer ficar na praia o tempo inteiro, né? Dormir na praia, ou seja, quer almoçar na praia, tomar café na praia. Praia. Se for criança, então, putz grila, né? Aí você vai e conversa com os nativos, aquelas pessoas que moram lá, e vai assim, eu de vez em quando eu vou na praia. Assim, quem tem, desvaloriza, é um negócio impressionante, né? E nós, às vezes, desvalorizamos algo que não é somente uma oportunidade de um compromisso dominical, né? Mas esse privilégio de ser igreja, estar em comunhão, crescendo uns com os outros. É um negócio estranho do homem. Vai lá no Éden, né? Começar no Éden, você tem tudo, Adão e Eva, você pode comer de tudo, do bem e do melhor, e não tem nada para te prejudicar. Pode subir na árvore, não tinha espinho na árvore, não tinha praga, né? Imagina assim, o fruto de repente não apodrecia. Já parou para pensar isso? De tão perfeito, mas não é perfeição, está em tudo. Mas eu quero é aquela que não pode. A nossa está em nós, hein? Impressionante. Mateus 15:8, Jesus diz assim, olha, o povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso dói, né, de ouvir, porque isso vai nos apontar diretamente para uma situação nossa também. O nosso coração pode estar assim, sabe? Chegar diante do Senhor, honrar com os seus lábios. Nós cantamos aqui canções maravilhosas, é bem verdade. Tivemos recitação, né, de um credo, da leitura bíblica, mas é o que Jesus está dizendo, olha, muitas pessoas podem chegar até mim com essas formas de honra, mas o coração está longe, e isso vai diretamente até nós, e nos vai fazer aquela seguinte pergunta que ou nós já perguntamos, ou alguém já nos perguntou, ou alguém já ensinou, trouxe uma luz sobre este assunto e acabou esclarecendo. O que é uma igreja? Seria essa a pergunta, né? O que é uma igreja, né? Em poucas palavras, é bem provável que a gente venha responder, olha, é um prédio, é um local, é uma estrutura como essa, aonde algumas pessoas se reúnem, né? Se a gente for para um estudo um pouco mais profundo, usando, por exemplo, as Escrituras, nós começaremos a entender algo um pouco maior, que a igreja, ela representa ali a noiva do Cordeiro, né? A família de Deus. É um negócio maravilhoso as Escrituras, é uma oportunidade, um privilégio poder ler e ter a Bíblia à nossa disposição. Se nós não tivéssemos hoje a Bíblia, nós teríamos aqui vários pensamentos ou respostas, as mais belas respostas, mas que talvez não seria o que é a verdade, porque seria subjetivo. Cada um ia pensar, olha, a igreja é isso, né? Igreja é aquilo outro.
Mas aí nós vamos para as Escrituras e a gente tem uma linha, a importância das Escrituras. Amém? E quando a gente estuda e vai aprofundando, uma coisa fica clara para nós, é que nós temos dois tipos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A gente pode separá-la nesses dois grupos, né? Porque a gente vai, com certeza, entender que, nesse contexto que nós vivemos, de toda a história, a igreja, algo que é claro, é que são aquelas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Ou seja, um preço indizível. Algo que nós não temos como mensurar. Algo que a gente tem que ficar assim, pensando, eu fui comprado. Sabe? Eu tinha um preço. E qual é o preço que alguém poderia dar por mim? Considerando um cenário onde a gente conhece que, dependendo da circunstância, das mais variadas, seja na época de uma escravidão, ou como de fato ainda acontece, infelizmente, né? Ou seja, num ambiente ou num momento de um sequestro, né? Hoje em dia a gente tem aí, isso era um privilégio somente, privilégio, lógico, estou falando de forma irônica, né? Mas era um privilégio daqueles que eram abastardos em dinheiro, né? Aqueles que eram muito ricos. Hoje em dia não, hoje em dia todos nós corremos um risco. Basta você estar num caixa eletrônico, todo mundo corre um risco de sofrer um sequestro relâmpago. É bem verdade que, dependendo, você que tem que fazer um empréstimo. Mas as pessoas ligam, né? Ligam aí para parentes, né? Tem aqueles que fazem um teatro, mas de fato isso acontece. Agora você para e pensa, qual que é o meu preço, né? Para Deus, custou o sangue do seu filho. É algo que nós não temos como mensurar. Não temos como mensurar. A gente pode até ter uma ideia, mas não temos como. Imagina que, se você que está aqui hoje é pai, é mãe, ou seja, você pegar do seu filho, já que Deus tomou a atenção toda aqui, né? Todo mundo olhando assim, vai dar errado, vai dar errado. Não, Deus. Você pegar o seu filho e tentar, assim, olha, o preço que eu posso dar pela vida de alguém que não me quer é o preço do meu filho. É um negócio, assim, não tem como mensurar. É o preço que teve a igreja, comprada por Deus através deste sangue. Amém? Então, todos nós fazemos parte ou da igreja visível ou da igreja invisível. Agostinho, ele define o termo como um corpo misto. Vocês devem saber quem é Agostinho, né? Se você vier aqui atrás no nosso mural dos reformadores, não de todos, mas de alguns, ele é o primeiro, né? Ainda ali no século IV, olha que coisa, porque ele já lutava contra Pelágio e seus ensinos heréticos, né? Ou seja, ensinando o monergismo, ensinando a queda e esta restauração de Deus. Mas ele diz assim, olha, a igreja ela é composta por este corpo misto. O que isso quer dizer, né? Que uma igreja visível é, por exemplo, isso aqui, que nós estamos vivendo aqui hoje. Ela é composta por uma instituição, ela tem o seu hall de membros, né? Ela realiza os seus sacramentos. Então tem o batismo, tem a confissão de fé, né? Porém, o que acontece na igreja visível? O que cresce junto com o trigo? O joio. E isso nós temos como identificar? Não. Somente Deus conhece, somente Deus pode ver, olhar e entender no meio desta igreja institucional quem são os seus eleitos e quem não são.
Agora, se nós olharmos para isso e querer tratar de algo que eu chamei de sobrenatural, nesta manhã, né, com a mensagem, o que eu diria, qual que é o nosso papel? Qual é o papel da igreja visível? Qual é o papel, não somente da igreja visível, eu vou aprofundar isso um pouco mais. Qual é o papel dos eleitos do Senhor? É tornar a igreja invisível visível. Amém? Você grave isso aí até o final. É basicamente sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. A nossa tarefa de tornar a igreja invisível, visível para este mundo. Por isso eu queria te convidar a ler lá em Efésios, no capítulo 3. Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. E eu sei que é um processo, viu, irmãos? Na igreja, por exemplo, eu posso estar falando aqui, olha, Paulo escreve uma carta à igreja lá de Éfeso. Tem pessoas que vão entender isso claramente. Tem pessoas que já estudam, já escutam há muito tempo, que se aprofundam e entendem que Éfeso é uma cidade grega, ou seja, está fora ali daquela nação de Israel. Ou seja, são os gentios, são aqueles que eram até então negados à fé. São aqueles que cultuavam vários deuses, né? Ou várias entidades. Eram chamados pagãos como nós. Então a gente tem que entender esse contexto. Tem gente que já sabe isso, tem gente que não, por isso que a gente tenta, ao mínimo, tentar alinhar, para que todos aqui estejam com a mesma compreensão. Efésios 3, versículo 8. Obrigado. Amém? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve o quê? Oculto em Deus, que tudo criou por meio de quem? Jesus Cristo, para que agora pelo quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E aí vem essa conclusão, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Pai, nós te apresentamos este momento, esta palavra lida, e nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Ajuda-nos a compreender, consola, conforta, exorta, instrui, disciplina, levanta. Faz conforme o teu querer, ó doce Espírito, para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Conforme eu introduzi, né? Qual que é a tarefa da igreja? É tornar visível o que é invisível. Queria caminhar com vocês um pouco. Neste texto lido, Paulo escreve então à igreja em Éfeso e faz uma declaração impressionante e ousada. Eu acho a carta maravilhosa, um resumo do Evangelho, como muito bem fez Paulo em todas as suas cartas, né? E ele mostra que a salvação realizada por Deus, por um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, é algo realmente soberano, é algo que é impossível ao homem, como bem disse Jesus. Tem hora que eu leio aquela passagem, fico imaginando os discípulos assim, não, mas que duro discurso em Jesus, que duro discurso, mas
Então, quem pode se salvar? Né? De repente, eu quase ouvindo, querendo ouvir assim, quem pode? Né? Eu disse, vocês podem, então, você está andando comigo assim, ninguém, nem mesmo vocês. Ninguém pode se salvar. E se aqueles discípulos que andavam com Jesus ouviu isso, imagina nós, hein? Só que nós temos essa compreensão, a nossa meritocracia nos faz entender que sim, eu sou bom. Liga a televisão, vê lá, né, os balança geral da vida, fulano mata, fulano estupra, fulano rouba, fulano faz. Eu falo assim, eu não estou fazendo essas coisas, e eu não estou fazendo essas coisas, e ainda eu vou na igreja, eu chamo as pessoas de irmão, então eu mereço. É uma autojustiça, né, que a Bíblia chama de trapo. E como bem disse Denilson aqui no momento aqui dessa confissão, de uma reflexão, muitas das vezes a gente não tem o hábito em casa de conseguir parar e meditar na palavra de Deus, de fazer aquilo que a Bíblia manda, né, examinar-se a si mesmo, reconhecer os seus pecados e abandonar. E aí a gente acha, não, mas eu mereço, né? Que eu levantei a mão, eu cantei, eu dei uma oferta. É aquilo que Paul Washer diz, imagina, né? Telão como esse aqui, e Deus fala assim, nós agora vamos começar a ver aqui no telão os pensamentos do coração de cada um de vocês. Então nós vamos colocar ali por ordem, sem pressa. Primeiro fulano, vamos lá, tudo que passa no seu coração, seu pensamento. Se depois disso você falar assim, eu ainda mereço o céu, você é um daqueles que a terra não é digno, né, de que você ande nela. Você deveria já ter sido levado. Mas é uma carta onde Paulo está mostrando sobre essa obra redentora, em que Deus realiza através dessa morte de Cristo, e ela é completa ali com a aplicação de uma redenção que o Espírito Santo dá no seu coração. Paulo ele vai falar sobre a salvação individual, coletiva, e como que Deus quebra essa separação entre Israel e os gentios. A gente, às vezes, olha, né, os gentios, os judeus com os seus meio-irmãos samaritanos, como que eles já tratavam. Imagina os gentios. Então nós temos que ir um pouco, para pensar um pouco na cultura da época, para entender o peso que isso foi. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas enfim, o evangelho, ele vai estar em torno de tudo na vida do homem. Casamento, trabalho, criação de filhos, sociedade, todas as coisas o evangelho tem que fazer parte. Tratar o evangelho apenas como, é um momento do culto, é um momento em que eu vou até a igreja visível, não está entendendo o que é evangelho. O evangelho deve nortear todos os pensamentos. Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade. O evangelho tem que nortear. Eu vou me casar. O evangelho tem que nortear. Eu vou ter filho. O evangelho tem que nortear. Todas as coisas. Não dá para separar. Não dá para viver essa dicotomia aí. Amém? Amém ou não amém? Não amém, eu acho. Imagina alguém vai assim, não amém. Já está errado do mesmo jeito. Quando Paulo fala para essa igreja, ele começa falando algo da sua da sua situação atual. E não somente da sua situação passada, como que ele vivia, né? Ele fala assim, olha, eu sou o menor. Sou o menor de todos aqui, né? A mesma coisa ele fala aos Coríntios, ele fala a Timóteo. Ele diz assim, olha, eu sou o principal dos pecadores, né? E eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu fico imaginando essa guerra interior de Paulo. Ele tinha, né? Eu matava, eu corria atrás. Sou o principal, né? O principal pecador. Ele entendeu essa questão, igual quando a gente estuda aqui a Bíblia, nós vamos falando, olha, quanto mais você aprofunda em santidade, em conhecimento, mais você vê que você é pecador.
mais você vai vendo que você carece muito mais da graça de Deus. É muito diferente daquele momento da explosão ali que acontece quando você converte, né? Que você agora consegue abandonar práticas que você avalia, olha, isso aqui afasta-me de Deus, ou isso aqui não agrada a Deus, né? Estava compartilhando com o Fubá lá, assim, quando eu converti, assim, peguei todas as minhas roupas da Galocura e comecei a doar, né? Dar para as pessoas. E era assim, na minha cabeça era, olha que facilidade, né? Ou seja, me desprendi dessas coisas. Isso é o mínimo diante de tudo que hoje eu enfrento. Na época eu achava que eu estava assim, como eu estou forte. Como eu estou forte no espírito. Olha só, estou abandonando esses ídolos. E aí vem passando o tempo e fala assim, não, aquilo ali era a ralé dos ídolos. Você vai entender que o principal ídolo é você, né? O principal problema é você, não o que está fora, né? Você vai entendendo que Jesus diz, olha, o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai. É dentro, está dentro de você. Isso nasce em você. Da onde que vem as guerras e contendas? Não vem dos vossos próprios deleites, não vem do vosso coração. É um negócio complicado, né? Mas é graça de Deus nos manter. Mas ele está falando, olha a minha situação, eu sou o principal dos pecadores. E aí no verso 9 ele diz, só que agora eu vim para trazer luz aqui, para iluminar, para esclarecer aquilo que as pessoas não entendiam. É o mesmo processo, no início da conversão você não entende, você está só achando tudo maravilhoso. Percebe que no início da conversão a igreja é perfeita, não existe pecador? Você entra pelo meio da igreja e fala assim, todo mundo aqui é santo, somos corpo, assim bem ajustado. E aí vem o tempo, você fala assim, daí, você já imagina você cantando com a faca, totalmente ligado. Leva para o céu, Senhor, essa pessoa. Ai, Jesus. Você vai entendendo que não é todo mundo santo, não, hein? Não, não é não. São os piores. A Bíblia diz assim, eu vou formar uma igreja para mim. O povo meu. Quem? Os piores, né? Quando Jesus está ali, as bodas ali das vestes, não, a palavra das vestes nupciais, fala assim, vai, procure os reis, convide as pessoas, e eles foram. E aí os mensageiros voltam e falam assim, o pessoal está casando, o pessoal está trabalhando, o pessoal está montando empresa, o pessoal está isso. Então vai nos vilarejos, vai nas encruzilhadas, chame e convide os não escolhíveis. Aí vem nós. Nós éramos os que não recebiam o convite. Sabe o que é convite bonitão? Quando alguém vai casar, vai lá na sua porta lá com convite, né? Olha, outro dia eu estava aqui, ó. Né? O casal, o jovem casal, estava aqui com um convite do nosso casamento, né? Nós vamos casar, nós vamos felizes, né? A gente, que glória a Deus. Né? Mas nós não recebemos convite. É o que aconteceu. Ou seja, agora vai e pega qualquer um aí, os que não têm. Tanto que as pessoas não tinham o quê? Roupas, né? É da roupa dele, as vestes nupciais. E o interessante, né? Que é quem está lá dentro e que é convidado a sair é o que não tinha. É o que estava vestido por si mesmo. Né? Não, eu estou com as minhas próprias vestes. O rei fala assim, amigo, vem cá. Quem te colocou aqui dentro? Né? Por que você está aqui? Né? Ou seja, você não está vestido adequadamente. Você está vestido com as suas próprias justiças. Né? É uma mensagem direta. A sua justiça te leva para aquele lugar onde há choro e ranger. Mas Paulo aqui ele está falando, eu vou trazer luz a isso, irmão. Eu vou conseguir aqui que vocês compreendam, que vocês entendam o que esta obra que foi realizada por Cristo desde o início de todas as coisas e que existe uma condição que hoje é possível de unir gentios e judeus, povo de Deus e povo pagão, povo outrora não escolhido, por conta do Evangelho.
Evangelho. E aí ele fala, olha, no versículo 10, e eu vou fazer isso por meio da igreja. É por meio da igreja que nós vamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus. É algo impressionante. Deus poder fazer as coisas mais incríveis. Deus poderia tatuar no céu. Quem gosta de tatuagem? No céu ali, ó, fechar. Não poderia? Quando a gente ficar andando o tempo inteiro, está no céu, escrito assim, todas as nações olhariam no céu. Na lua, se ele quisesse. Escrevesse na lua, a gente ficaria lendo assim, ó. Ou seja, como que ele realiza. Só que Deus não quer agir dessas formas grandiosas. Ele gosta de envergonhar o sábio. Ele gosta de usar as coisas que não são para mostrar aquelas que acham que são. Assim, olha, eu vou usar por meio da igreja esse monte de pessoas pecadoras. É por meio da igreja, ou seja, que Deus vai proclamar o mistério da salvação que estava escondido. Eles não entendiam isso. Como que essa salvação vai acontecer por meio da igreja? E conforme, né, o verso 3:5, Efésios 3:5, ele está dizendo, olha, isso está oculto desde o início dos séculos, desde o início do mundo. Isso ficou oculto, as pessoas não conseguiam entender. Mas agora, por meio da igreja e através da igreja, que é um meio, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser exibida. O discurso de Paulo ali, escrevendo aos Efésios, é de acordo com aquilo que eles tinham conhecimento, aquilo que eles já tinham experiência. Ele está falando de um espetáculo. No grego, seria algo referente a um teatro, sabe? Eles entendem isso, eles viviam essas grandes peças. E o que é mais interessante é que faz assim, um teatro para os anjos. Já parou para pensar sobre isso? Os anjos? Como assim? Até os anjos, ou seja, eles vão aprender com a igreja? Os anjos? É sério isso? Porque na nossa cabeça, a gente pensa assim, olha, não, os anjos estão diante de Deus, eles contemplam a face de Deus, eles estão ali diante do Altíssimo, e eles entendem todas as coisas, só que Paulo está dizendo que não. É um negócio assim, que dá algum discurso, né? Dá alguns debates. Mas quando a gente entende que nós somos aqui mordomos, né, dessa multiforme graça de Deus, algumas situações ficam estranhas quando a gente para e pensa nessa compreensão. Ao ponto que Calvino, olha o que ele diz, a igreja composta de judeus e gentios é um espelho. Então eles, olha assim, tem judeu e tem gentio, é uma mistura que Deus realizou. Os anjos contemplam a surpreendente sabedoria de Deus exibida de uma maneira que antes eles desconheciam. Eles veem uma obra que é nova para eles, e a razão pela qual estava escondida em Deus. Dessa maneira, e não aprendendo nada com os lábios dos homens, eles progridem. Olha o que assim, eu achei maravilhoso a cabeça desse menino, né? Calvino era um menino, irmãos. Começa as institutos ali com 20 e poucos anos. Olha só que situação. Ele leu isso aqui e um versículo que a gente simplesmente, multiforme, né? Está escrito lá em cima, né? Olha só. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A gente passa por isso aqui, ó. É um texto legalzinho, né? A multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida, né? Amém. A gente até ignora aqui praticamente o restante pelos principados e potestades. O que Paulo está dizendo é que não somente a igreja vai conhecer essa sabedoria de Deus, mas os principados e potestades, e aí há aqueles que dizem assim, principados e potestades, aqui está falando de demônios, por isso vocês vão entender. Não.
Se você aprofundar, e é por isso que o próprio Calvino, né, dá aqui essa explanação, e tem muito mais, né, texto referente a isso, ele está dizendo, olha, os anjos também não entendiam isso. Mesmo visualizando, ou seja, a face de Deus. Mas agora eles estão vendo que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo explanada, está sendo mostrada. E eles não desconhecendo, né? Ou seja, não aprendendo conosco, nossa pregação, mas eles evoluem, né? Eles progridem, eles crescem, eles falam, poxa, como a sabedoria de Deus é impressionante, e crescem. É isso que ele está nos dizendo aqui. A gente tem que tentar ler um versículo desse e tentar, pelo menos assim, imaginar esse cenário. Isso que é o meditar, sabe? É diferente da leitura ali, né? Olha o que a gente pode fazer, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Deixa eu meditar sobre isso. Aquele que habita, ele habitou lá no esconderijo do Altíssimo, então tem o esconderijo, então tem a sombra do Altíssimo sobre mim, ou seja, amém. Meditei. Não é meditar, não. Isso é pensar sobre o que você acabou de ler, mas vai passar mais uns versículos que você já esqueceu. Meditar é algo muito mais profundo. Amém? Algo muito mais poderoso para nós. Vamos tentar explicar um pouco disso. Qual que é o papel da igreja? Pregar o evangelho e unir o que estava separado. Os judeus e gentios, né, eles crescem em contradições, vamos dizer. Os judeus crescem em contradição muito forte. O judeu, desde pequeno, Deus falou lá no Shema Israel, Deuteronômio 6. Né? Shema Israel, lógico que está no termo aqui do hebraico, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai. Eu sabia isso na minha época de seminário, mas hoje não sei mais não. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É ali onde que ele começa a explanação sobre o que deveria ensinar aos filhos. Você vai falar dessas palavras para os filhos dos seus filhos, e você vai inculcar isso na cabeça deles, eles vão aprender. Seja quando você estiver trabalhando, estudando, andando, caminhando, deitado. Então, judeu tem uma tradição literal, de repetição, de história muito grande. Então, isso era muito forte neles. E agora, tem lá os gentios, que eram pagãos, que adoravam 1000 deuses, que tinham N práticas que a palavra de Deus condenava. E agora eles estão falando assim, vocês agora vão ser unidos na mesma fé. Quem faz isso? Evangelho. É uma luta, mas é isso que Paulo está dizendo. Nós vamos conseguir, por meio da pregação do Evangelho. Então, de quem que é essa tarefa? É da igreja, que é verdadeiramente igreja, unidas com o seu corpo local, com seus irmãos, com um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Tudo isso para que se cumpra o propósito eterno de Deus. No versículo 11, ele está deixando claro que isso não é uma obra nossa, né? Não é porque nós somos mais bonitinhos, né, mais engajados, né? Não, porque isso é uma obra de Deus. Amém, irmãos? Uma obra de Deus. É Deus que está realizando. É por isso que a gente faz. Ontem a gente estava lá lavando, limpando lá o espaço novo. É porque nós somos mais bonitinhos e fortes? Lógico que não. Mas é por causa de Deus. Eu creio que é Deus quem coloca-nos lá para fazer essas coisas. O nosso querer é de fazer? Não. Né? O nosso querer é de estar aqui na igreja, cultuando domingo? Não. Estudando? Não. Quando a gente participa, é Deus, é a graça de Deus. O nosso querer é estar fazendo, cometendo todas as coisas que a nossa carne deseja. Romanos 6 vai falar claramente que há uma luta ali entre o seu espírito e sua carne. A sua carne não quer as coisas do espírito, como a do espírito não quer as coisas da carne. Há uma peleja. Então, se você alimenta seu espírito, você consegue vencer a carne. Se você só alimenta a sua carne, seu espírito é amassado. Por isso a necessidade da gente, uma vez salvo, agora se envolver com práticas de graça. Amém? Mas é uma obra dele. É ele que está fazendo.
Aí a gente pode, então, fazer aquela autoavaliação. Esse é um primeiro momento de aplicação. Eu não faço nada. Eu estou na igreja, visível, e eu não faço nada. Não quero fazer nada. Esse é o momento de você avaliar se você está na igreja invisível. Percebe? Porque se você não estiver na igreja invisível, não vale de nada você estar na visível. Nós devemos ser parte, fazer parte, na verdade, da igreja invisível. Olha o que o versículo 12 diz claramente para nós, né? Por meio de quem nós temos acesso e ousadia, com ousadia e confiança. Essas palavras, ela tem que, pelo menos para nós, nos dar coragem de fazer qualquer coisa para Cristo neste mundo. Qualquer coisa. Ele diz o seguinte, olha, por meio dele, né, de Jesus que faz todas as coisas, você pode ter coragem, ousadia, confiança. Isso tem que nos dar força de fazer todas as coisas. Se não estiver dando, é porque nós também não estamos nessa igreja visível. O que Paulo diz aqui, né? Aquilo que ele vivia, preso, pregando o evangelho, tomando chibatadas, pregando o evangelho. Sexta, Denilson vai tomar sabatinadas. Maria está desesperada. Não, isso você pode fazer lá. Aqui deixa para nós bater. Em casa você pode dar sabatinadas lá. Pode ser até fachada, né? Pegar a faca. Mas o cara estava sofrendo e pregando. Isso tem que ensinar algo para a gente. Isso tem que nos mostrar que a gente, de repente, está muito... deixa eles receber esse dom, né, de apanhar por causa de Cristo. Tem alguma coisa errada se a gente não sofre nada por amor a Cristo. Nada, sabe? Eu tenho que ir num estudo bíblico. Mas... até que eu vou. Eu tenho que visitar um irmão, está no meu coração. Mas ele está tão longe. Vou mandar uma mensagem. Eu tenho que ir no culto. Mas é de manhã. Né? Mudou para a noite. Não, daí fica tarde para eu ir trabalhar. A gente não sofre nada. Sabe? Não sofre nada e fala assim, não, eu faço parte da igreja invisível. Alguma coisa tem que mudar. De repente, alguma coisa tem que morrer. Para algum pecado que te domina há muito tempo, talvez ele está perseverando há muito tempo, porque as práticas também têm sido as mesmas desde sempre. Às vezes é necessário uma quebra, né? Vou fazer algo mais doloroso. E eu não estou falando para fazer os votos de cabresto, né? Ou votos de tolo. Agora, se você quiser fazer o voto, faça seu voto do jeito que você quiser. Nós só não transformamos isso em doutrina para a igreja, sabe? Mas, pessoalmente, olha, isso aqui, ou seja, que me domina é o celular, né? Eu vou ficar, então, 5 horas sem o celular. Diz o Malafaia, lá num vídeo que a gente estava vendo sobre usos, né, de celular na igreja dele lá, e aí ele levantou um dado que eu particularmente desconhecia, que olha, segundo agora eu não sei se eu vou lembrar o tempo, mas ele fez umas amostragens do vício das pessoas com cocaína e com o celular. Cocaína, que são 3 horas, e celular. Não, acho que cocaína é mais. Cocaína acho que tinha um negócio de 7, 8 horas, alguma coisa assim. Eu sei que cocaína tem mais horas, a pessoa consegue ficar sem. Usou cocaína, passa tanto tempo, daí começa o corpo, eu quero. Daí ele vai atrás. Já o celular, segundo dados, são 3 horas. Pior que a cocaína. Ou seja, a pessoa começa a entrar em crise de abstinência, sabe? Abstinência. Então, se é o celular, corta o celular. Eu acho que nessas horas é aquela passagem de Jesus. Se o teu olho, então arranque, né? Medidas drásticas para resultados drásticos, né?
E para isso, então, que eu vou complementar e finalizar, é o que ele escreve lá em Efésios 3:20. Ele diz assim, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não quero com isso aqui fazer um discurso triunfalista, né? E dizer que não vamos ter dificuldade, que vai ser tudo maravilhoso, tudo vai ser lindo, né? Por causa do seu poder que em nós opera. Mas, até porque não vai ser mesmo, né? Mas a continuação do capítulo aqui, a inspiração de Paulo, deve ser algo que tem que mexer com a gente. Afinal, como viver, né? Ou seja, com tudo que pedimos ou pensamos, né? A gente poderia pensar, o que é isso, né? O que eu tenho pedido ou pensado? Será que é somente coisas para mim? É bem provável que sim, né? Porque a gente é assim desde sempre. A gente quer para nós, né? Ou será que é algo para o proveito coletivo, para o bem da igreja e do seu próximo? Aí eu acho que faz mais sentido, que é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque senão a gente vai pensar o seguinte, Senhor, eu quero, eu estou pensando e por isso eu estou pedindo, né? Eu quero, pode ser né? Já viu quando você é uma criança, né? Chega assim. Um BMW, pode ser 320i, né? Com direito a tanque cheio e PVA e seguro, tudo pago por 5 anos. Isso é o que eu estou pedindo e pensando. Aí Deus fala assim, não, dá para fazer infinitamente mais do que isso, né? Será que é para isso o versículo? Será, né? Porque na nossa cabeça a gente pensaria que sim, mas eu entendo quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o evangelho, porque esse é o assunto, não era isso lá no início? Paulo começou falando para os gentios, olha, desde o início dos séculos, tudo isso estava oculto para vocês. Vocês não entendiam o que é o evangelho. Mas agora, por meio do evangelho, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, Ele está usando a igreja para unir as pessoas, para trazer as pessoas até Cristo, formar a sua igreja para que ela propague ao mundo o evangelho. É por isso que eu estou tratando aqui de uma igreja invisível e uma igreja visível. Então, esse é o conteúdo, esse é o contexto. E aí, de repente, ele fala assim, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O assunto não é sobre o seu tênis de marca, né? Não é sobre o seu salário, não é sobre a sua bolsa Louis Vuitton, é isso? Não? Sei lá, escuta, né? Mas está falando sobre a igreja, né? Está falando sobre a propagação do evangelho. Então se é sobre a propagação do evangelho, se é sobre a mensagem sendo pregada ao próximo, pessoas sendo salvas, irmãos, pensa comigo aqui, imagina pessoas sendo salvas de uma condenação eterna. Pensa em alguém aí que você pode imaginar assim, será que fulano agora está sendo salvo ou está sendo condenado? Pense em alguém, de repente alguém vai vir no seu coração e você vai pensar assim, se essa pessoa partir agora, Jesus chamar agora, ela está indo para o gozo eterno ou ela está indo para a condenação eterna? Eterna, está indo para o inferno. Jesus falou mais sobre inferno que céu. Só que às vezes a gente, inferno é uma alegoria, né? É uma mensagem só para assustar, né? Mas, assim, Jesus é o preço para que nós sejamos salvos. Salvos do quê? De uma condenação muito grande. Qual que era o preço? O sangue. Então a gente tem que concordar que é algo muito grande para nós. Poxa, se então existe uma pessoa que eu pensei que agora que pode estar indo para o inferno, imagina a quantidade a mais que estão aí. E que precisam do quê? Da mensagem do evangelho. Que Cristo salva, que Cristo pagou um alto preço. Então, para fazer infinitamente mais do que isso que a gente possa pensar. Aí eu concordo que o versículo vai tratar sobre algo para nós, sobre algo
que eu chamo aqui de sobrenatural, porque salvação é algo sobrenatural. Uma breve ilustração do que o Espírito Santo pode fazer com isso, porque quem age no sobrenatural é o Espírito Santo em nós, é essa promessa que nos foi dada, é o que nós lemos ali na carta de Ezequiel. Se você ler o livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o 11, Ezequiel tem uma visão. Aonde que está Ezequiel? Tem medo de quando eu pergunto assim, as pessoas não fazem nem ideia. Está na Bíblia, Ezequiel? Ai, meu coração, Ezequiel, o profeta que estava no exílio. Lembra de Jeremias pregando, olha, nós vamos ir para o exílio. E o pessoal, não, vamos sim. Não, daí levantou até os falsos profetas. Que isso, Deus vai quebrar o jugo. E aí, o que acontece? Exílio. Né? Eles estão lá no exílio. E Ezequiel está no exílio. E Ezequiel tem uma visão. Qual que é a visão? Ele vê lá o trono de Deus como rodas, né? Depois você pode ler lá do 1 até o 11. E o que ele vai instruir, o que ele vai nos mostrar, infelizmente, é que aquele templo de Salomão, a glória foi retirada. Lá no capítulo 11 vai tratar basicamente sobre isso. A glória de Deus deixou o templo. O que é o mais triste dessa história, tirando, é claro, todo o terror do acontecimento? É que as pessoas continuavam no templo como se nada tivesse acontecido. Cultuando, realizando seus sacrifícios, seus feitos, mas já não tinha mais glória. A glória de Deus já tinha ido embora. Nós acabamos uma série recentemente falando sobre comunhão, sobre ser igreja, sobre responsabilidade no reino. Todas as quintas nós temos aqui, né, o pastor Jonas trazendo aqui um estudo profundo sobre a vida em comunhão, né, com o material do Bonhoeffer. Agora imagina, irmãos, se nós que estamos aqui fazendo este processo, nós estamos aqui cultuando, o Espírito Santo é retirado. A glória de Deus é retirada da igreja. O meu desejo é que virasse um caos. As pessoas simplesmente não conseguissem mais adorar, vir, ter momento de oração. O louvor ia desafinar, ia cantar sem vontade, ia faltar. A mensagem ia estar confusa. É o desejo. Mas pode acontecer, né, ou seja, da gente, como esse exemplo de Ezequiel, a gente cair no ritmo dos programas, né, do costume. E isso pode acontecer, sabe? A glória ser retirada e a gente continuar a vir à igreja como se tivesse com glória ainda. E como eu disse lá no início, nós somos responsáveis por mostrar a igreja invisível ao mundo. Como? Sendo discípulos de Jesus, amando uns aos outros. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, que eram gentios, né? E agora ele está unindo este povo. É algo semelhante. Olha que coisa. Vou tentar trazer um exemplo aqui. É como se a gente falasse assim, eu vou unir aqui os atleticanos e os cruzeirenses para torcer pelo mesmo time. Ou vou unir aqui os direitas e os da esquerdas, todos para torcer ou votar no mesmo político. Ou juntar milionários e miseráveis para juntos eles fazerem uma grande festa. Aí, de repente, até é possível que daí eles colocam os miseráveis para trabalhar. Deus fez algo muito maior que isso. Ele uniu ali os gentios com o seu povo. Ele nos uniu à sua oliveira verdadeira. Isso é graça, irmãos. Amém? Isso é graça para nós. Nós estamos aqui há 4 anos e 113 dias hoje. Nós tivemos aqui 2 batismos, né, 2 vezes batismo, recepção de membros, né, alguns chegaram, outros saíram, né, mas uma coisa que nós temos consciência tranquila nesses mais de 220 cultos que nós tivemos aqui,
é que nós sempre procuramos ser fiéis ao ensino das Escrituras. Podendo errar, podendo falhar em um ponto ou outro, mas nós sempre procuramos aqui dedicar e oferecer aqui um conteúdo bíblico, sabe? Poderíamos ter sido melhores? Acredito que sim, muitas coisas, mas graças a Deus nós cremos que estamos crescendo em graça e em conhecimento, e nós somos gratos a Deus pelo privilégio de sermos igreja do Senhor neste bairro aqui, nesse período. E agora o Senhor está nos levando para um outro espaço, né, para um novo lugar, né, mais amplo ali, talvez mais visto, né, e com a unidade que nós temos aí com as demais igrejas, Rede Ibirité e Ribeiro, né, então mais pastores, e eu creio que isso tudo seja para algo, para a glória de Deus, sabe? A tarefa de continuar esta obra é de quem? É sua. É nossa, né? Então eu quero incentivar vocês com essa mudança também a promover a mudança pessoal, sabe? É o momento de repente, avaliar. Poxa, é uma oportunidade que Deus nos dá. Irmão, não enterra seu talento, amém? Tem que ser desenvolvido. Nós queremos sim ser conhecido como um povo que ama a Deus, né? Mas que também ama ao seu próximo. Como faz isso? Evangelizando, trazendo essa luz, né? Mostrando essa igreja na comunidade e confia, né, realmente na pregação que é feita no lugar. Vocês têm toda a liberdade sempre de nos avaliar, somente eu e o Denilson que está sempre aqui, né, a maioria das vezes trazendo a mensagem, questionar, perguntar, tem toda a liberdade. Nunca, nós somos donos da verdade, pelo contrário, a gente está crescendo junto, né? Então, todos vocês têm a liberdade de fazer isso um dia, de chamar, você, olha, eu não entendi esse ponto, eu não compreendi isso, compartilha para mim, né, fala comigo, a gente quer crescer junto, né, ter o coração aí quebrantado. Sábado, olha que bênção, nós temos a ordenação pastoral do Denilson. Ou seja, vocês todos fazem parte disso, né? Já no domingo, né, no momento lá que nós teremos esta união, né, lá naquele lugar, teremos um batismo, né, de 2 irmãos aqui. Que alegria, né, que bênção, né? Assim, eu fico muito feliz realmente. Acho que é uma oportunidade maravilhosa para eles e para nós, sabe? Crescer é você ver a obra de Deus prosperando, né? Então ore em todo o tempo, ore por nós, ore por tudo isso, né? Vamos juntos promover o reino e, claro, né, mostrar a igreja invisível sendo uma igreja visível. Amém? Se você faz parte dessa igreja invisível, você mostra para o mundo que é uma igreja visível, para eles verem em você o que é essa igreja invisível. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estarmos juntos aqui mais uma vez, orando, buscando, pregando, adorando, confiando no Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, de forma poderosa nesta manhã, e faz de nós, Senhor, instrumentos das tuas mãos para que o evangelho seja propagado e vidas sejam, ó Deus, alcançadas. Mas a começar em nós, que nós sejamos transformados. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus.